Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que já é um atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito com a gente essa experiência cotidiana com a Palavra. Espero que a Palavra seja sustento e alimento para a sua vida, esteja te ajudando a nortear também aí a sua vida e suas decisões, te ajudando na sua caminhada, na sua vida de fé. Bem, sextou para nós, né? A segunda sexta-feira da Quaresma, então hoje não esquecer de que é dia de jejum e abstinência, né? O dia de oferecer uma refeição, se possível, por amor a Deus, e também a abstinência de carne no dia de hoje, né? Também lembrando dos exercícios espirituais da Via Sacra que você pode fazer na sua paróquia, com a sua comunidade, com a sua pastoral, ou sozinho também, meditando os mistérios da paixão de Nosso Senhor, que é um exercício espiritual muito importante para as sextas-feiras da Quaresma. Bem, então hoje a primeira leitura do livro de Ezequiel vai falar para nós que sempre há esperança, porque o Senhor vai dizer, não importa, né, se o malvado se converte de todos os seus pecados e observa os preceitos e pratica a justiça e o direito, ele vai ganhar salvação, ele não vai morrer, mas viverá. Quando diz no texto ele viverá e não morrerá, significa que ele não vai padecer da condenação eterna. Então, ou seja, há esperança. Não importa o que você fez, mas o que importa é o que você está disposto a fazer, a decisão que você está disposto a tomar no hoje da sua vida. Deus, ele não está preocupado com o seu ontem, com o pecado que você cometeu. Se você se cometeu um pecado e se arrepende dele, está com o seu coração ali contrito, está com o seu coração desejoso dele, sedento, o Senhor, ele te dá a graça de viver o hoje, ele te dá a graça do perdão e da reconciliação. Então não importa o que você fez, importa o que você está capaz hoje. Se você é capaz hoje de se decidir por Deus, de se decidir por Ele, de entregar o seu coração a Ele no hoje, arrependido do que você fez ontem, o Senhor vai te dar a salvação. Esse é o amor e a misericórdia de Deus por cada um de nós. Não é uma condenação pelo que fizemos, mas é um olhar misericordioso para a disposição do meu coração no hoje da minha vida. Então, ou seja, o passado, Deus, ele esquece. Claro, a gente não pode perder de vista que o pecado e as coisas que eu cometi no meu passado, eles vão ter consequências. Por exemplo, pensar aqui no exemplo, um homem que cometeu um adultério, vamos pensar assim. Pensar num exemplo bem drástico, que aí fica mais fácil de entender. Um homem que cometeu um adultério e acabou, por exemplo, cometeu um adultério e teve um filho fora do casamento. Ele está arrependido do que ele fez, o pecado dele é perdoado, mas entre aspas, não com sentido negativo, mas tem uma consequência que é o filho. Isso não vai ser apagado. Deus não tem como apagar. Deus ele esquece o pecado, mas ele não apaga as consequências. As consequências vão ficar lá. Por exemplo, eu me alimentei mal a vida inteira e agora eu resolvi me alimentar melhor. Só que os anos que eu me alimentei mal vão ter consequências para a minha saúde. Uma pessoa que fumou durante 30 anos na vida e agora parou de fumar. Ela deixou uma situação que faz mal ao seu corpo, mas os 30 anos que ela fumou vão deixar consequências. Então pode ser que ela tenha alguma debilidade, seja uma dificuldade respiratória, alguma coisa, por conta disso. Não significa que porque ela deixou aquela situação que era ruim, que não vão ter consequências. Então, ou seja, o Senhor, ele perdoa o pecado, mas as consequências vão permanecer. Então a gente tem que aprender que também faz parte da maturidade humana lidar com as consequências daquilo que eu fiz. O Senhor me perdoa, mas as consequências talvez podem ficar e vão permanecer ali naquela história, naquela situação, e eu vou precisar aprender, reconciliado com a minha vida, a lidar com aquelas consequências que vão ter, né? Por que Deus perdoa? Porque o que Deus quer é a conversão do homem, é a mudança de mentalidade. Então, quando eu me converto, quando eu me arrependo dos meus pecados e começo a mudar, Deus abre para mim a porta do céu. Então, ou seja, Deus quer conversão e não acomodação. Ele quer a conversão do meu coração e não que eu fique acomodado no pecado. Ele quer a minha mudança de vida e não manutenção do que eu já faço. Mas é mudança de vida, é o novo de Deus que precisa acontecer, é o novo de Deus que precisa chegar. E aí, ele vai em contrapartida dizer
que se o pecador, a pessoa que está no pecado, se converte, ele esquece tudo. Da mesma forma, uma pessoa que vive sempre na justiça, mas ela comete um pecado, o Senhor também esquece toda a justiça e vai olhar para aquele pecado que ela cometeu. Porque Ele está olhando hoje. Eu posso ter sido justo a minha vida inteira. Hoje eu cometi um pecado, Ele vai olhar para esse pecado do meu hoje. Ele da mesma forma vai esquecer todas... Porque às vezes a pessoa pode pensar, eu sempre fiz tudo certo, hoje eu vou me permitir. Esse hoje vou me permitir pode ser a sua derrota. Porque não importa tudo que você fez de bom, não importa tudo que você já realizou. O que importa é o hoje. Então você pode ter feito muitas coisas boas, mas hoje você se permitiu? Se o Senhor te chama hoje, no seu hoje você está no pecado, não na justiça. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o Senhor, Ele olha a nossa vida no hoje. Então não importa, mas eu sempre fiz tudo certo. Mas hoje você se permitiu. Hoje você resolveu pegar um atalho. Hoje você resolveu seguir um outro caminho. E nesse hoje, que você pegou um atalho, outro caminho, o Senhor pode te encontrar. E aí Ele vai te encontrar onde? No pecado. Então, sempre conversão, sempre o melhor, sempre mudança de vida. O Evangelho, como o Papa Leão tem nos orientado para essa quaresma, o Evangelho vai falar no cuidado para não matar, né? Mas não matar fisicamente, mas o pior dos matares, a pior forma de matar, que é a língua. Então, o cuidado com a língua, né? Para que a gente não coloque pressão, não ofenda, não maltrate os irmãos. Ter cuidado, sermos a geração do amor. Essa música, né? A geração do amor, né? Ela é tão antiga, essa música. Eu lembro que era da época do meu FIGE, que foi FIGE, a Formação Integral de Jovens, um retiro que eu fiz em 2007, se eu não me engano. Ou foi 2007 ou foi 2008. Então tem quase 20 anos, né? E aí essa música falava da geração do amor, né? Que nós precisávamos ser essa geração do amor. Então, ou seja, tem 20 anos que a igreja está falando disso nas canções, nos documentos, e nos documentos fala desde o Concílio Vaticano II, né? E na Palavra de Deus, São Paulo já fala isso, né? De sermos essas testemunhas do amor, São João fala sobre isso. Então, é um assunto antigo, mas que sempre tem que se atualizar em nós. Manifestarmos o amor, sermos caridosos com os irmãos, né? A carta de São Paulo aos Romanos, né, no capítulo 13, né? O amor tudo alcança, o amor é paciente, o amor tudo espera, o amor perdoa, é compassivo. Então a gente precisa manifestar esse amor aos irmãos. E por fim, também o Evangelho nos chama a reconciliar-se, que é o tema da quaresma em geral, né? Reconciliar-se primeiro com Deus, através da confissão, através dos sacramentos, né? Reconciliar-se através de uma volta para a presença de Deus. É maravilhoso ver, eu tenho visto também aqui na paróquia que muita gente está voltando agora para a paróquia nesse tempo da quaresma, né? Que o tempo da quaresma é um tempo que chama as pessoas a voltar. Eu dizia isso na quarta-feira de cinzas, que eu via muita gente que eu não via há muito tempo, mas eu não estava falando aquilo como uma forma de criticar ou julgar elas, mas como um pastor que queria acolher suas ovelhas de volta. Então acho que isso é amor, sabe? Isso que a gente precisa manifestar, essa ajudar as pessoas a se reconciliarem com Deus, acolher as pessoas que estão voltando. Não julgar dizendo assim, tá vendo? Agora tá voltando porque tá interessado. Não julgar o outro, mas apoiar e acolher para que o outro se sinta bem e possa caminhar na presença de Deus. E também a reconciliação com o irmão, né? Buscar perdoar, buscar não guardar mágoas, não guardar rancores, né? Que a mágoa, ela mata o coração, né? A mágoa e o rancor, elas matam o amor. Então não deixar com que a mágoa, com que o rancor mate ou esfrie esse amor do nosso coração. Te pedimos, Senhor, que nos dê um coração cada dia mais generoso. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar, a nos libertar de tantas mágoas e rancores que carregamos. Feridas que ainda estão abertas dentro do nosso coração, Senhor, que nessa quaresma sejam cicatrizadas pelo Teu amor e a Tua misericórdia. Que a dor, Senhor, que carregamos dessas feridas não mate o amor que precisamos manifestar no mundo. Por isso te pedimos para ser curados, Senhor, curados de toda dor, de toda fragilidade, de toda dificuldade que trazemos e arrastamos por anos, Senhor. Cura a nossa história, Senhor, cura a nossa vida, para que regenerados possamos te servir melhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.